Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai conversar sobre a relação entre doença do refluxo gastroesofágico e ansiedade e depressão, assim como o refluxo sendo um gatilho para a crise de pânico. Vamos falar sobre isso agora e eu te convido a inscrever-se nesse canal se você ainda não está inscrito para ver os próximos vídeos e depois dar uma xeretada nos outros. E agora vamos conversar sobre isso. Bom, existe um trabalho que foi publicado pela Revista Americana de Gastroenterologia, na verdade pela Associação Americana de Gastroenterologia, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês qual que foi o trabalho, que relacionou ansiedade e depressão a sintomas do refluxo gastroesofágico. Mas não deve ser muita novidade para vocês falar disso, por experiência própria, não é mesmo? Muita gente já percebe que em situações de muita ansiedade pode sentir alteração gástrica. Mas sobre esse trabalho, o que eles perceberam? Eles pegaram um grupo de pacientes que sofriam com quadro de ansiedade e sintomas depressivos, avaliaram, baseado numa escala validada desses quadros em trabalhos científicos, e pela escala colocaram os pacientes nos grupos de pacientes realmente com ansiedade, realmente com depressão, e avaliaram sintomas de refluxo, como queimação retroesternal, aquela pirose, dor retroesternal aqui por conta do refluxo, sintomas de regurgitação e outros relacionados a refluxo. E a percepção nesse trabalho foi estatisticamente significativo que pacientes que têm mais ansiedade e depressão têm mais sintomas de regurgitação e queimação retroesternal. E eu vim falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque a gente já sabe que aumento do estresse altera a secreção de ácido clorídrico no estômago. O ácido clorídrico é o ácido que o nosso estômago produz ao primeiro estímulo de que um alimento vai precisar ser digerido, para que esse alimento possa receber um banho de ácido, essas proteínas possam ser desnaturadas para a digestão acontecer. Nós precisamos dessa quantidade de ácido no estômago para isso. Tanto que quem tem uma produção muito baixa de ácido, especialmente pessoas, por exemplo, que tomam os prazóis por muito tempo, ou por outro motivo, alteração dessa produção, tem uma digestão ruim. São aquelas pessoas que comem e ficam empachadas, Come um pouco de proteína e parece que, nossa, parece que comeu o dia inteiro, que passou o dia num rodízio, de carne. E às vezes isso não é necessariamente só com a proteína da carne. Então, hipocloridria, que é a baixa de cloro, pode realmente alterar essa digestão. Mas a gente sabe que no estresse, a pessoa pode ter uma hipercloridria. E a hipercloridria é estimulada pelo aumento do cortisol. Cortisol, o nosso hormônio de estresse. E muito comum estar alto em quadros depressivos e em quadros ansiosos. Com o aumento do cortisol, com o aumento do estímulo do nosso sistema nervoso simpático, você tem esse aumento de produção e, consequentemente, uma hipercloridria. Ou seja, aumenta a quantidade dele ali nesse estômago. E se a pessoa tem uma frouxidão no esfíncter gastroesofágico, ou seja, entre o esôfago e o estômago, tem um esfíncter. Imagina como se fosse um anelzinho. Esse anel, quando o alimento passa pelo esôfago, esse anel abre e fecha, para que o estômago possa fazer uma mistura ali da comida, para poder colocar, como se fosse uniformizar esse ácido ali. Isso é feito através dos músculos do estômago, mas não voltando para o esôfago. Por isso que esse esfíncter aperta para essa comida não voltar. No entanto,
Se a pessoa tem uma frouxidão no esfíncter, seja ela funcional, né, por conta de alguma coisa que comeu, etc., ou por algum motivo mecânico, como a hérnia de hiato, né, que já é uma alteração nesse esfíncter, a pessoa tem uma facilidade maior de ter sintomas relacionados ao refluxo, porque esse ácido vai voltar. Quando esse ácido volta, né, durante esse processo, dá aquela sensação de queimação retroesternal. Pode até parecer uma dor no peito, que é aquela sensação torácica, né, de dor no peito, e ainda ter outros sintomas, como aumento do arroto, por exemplo, sensação de empachamento que eu já citei, desconforto abdominal, que a gente chama de plenitude pós-prandial, né, depois de comer. Tudo isso pode acontecer. Portanto, o estresse, né? O aumento da ativação do teu corpo por estresse aumenta o ácido clorídrico e, consequentemente, se já tem uma frouxidão no esfíncter, aumenta o refluxo, o sintoma do refluxo. E aí, onde entra aquilo que eu falei no início do vídeo sobre o refluxo ser um desencadeador de crise de pânico? Nesse trabalho aqui, que foi publicado, que vocês vão ver agora aqui na tela, é um trabalho que é um relato de caso, né? Mas é um relato de caso que eu trouxe também para citar a importância disso em um tratamento de pânico. Por quê? Vocês sabem que pacientes com transtorno de pânico podem ter um aumento da atenção sobre sintomas físicos. Por conta desse aumento da atenção sobre sintomas físicos, qualquer um sintoma que possa sugerir algo semelhante a uma crise de pânico, a pessoa já entra em uma iminência de crise e até desencadeia a crise e tem um mal-estar. Nesse trabalho que eu falei para vocês e nos pacientes que eu atendo, a gente consegue ver essa evidência do tratamento do refluxo dessa pessoa tendo sido fator primordial para a melhora, para o paciente perceber a melhora do quadro de pânico que já estava sendo tratado. O que acontecia? Sempre que ele tinha refluxo, ele tinha dor no peito e, consequentemente, ele achava que aquilo era o início de uma crise de pânico, quando, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Só que desencadeia toda aquela alteração cognitiva, né, e sistêmica que uma crise de pânico gera. Então, se o indivíduo tem refluxo, o refluxo gastroesofágico é quando o ácido vem para a região do esôfago, que pode dar dor no peito, a pessoa, e tem pânico, a pessoa pode achar que é um início de crise e realmente iniciar uma crise. Qual a importância dessa informação para vocês? A importância aqui entra naquilo que eu sempre falo, que tratamento de saúde mental tem a ver com o corpo inteiro, e que se você tem refluxo e tem um quadro de pânico, o refluxo precisa ser tratado com muito cuidado, né? Tem que ser revisto uma série de questões relacionadas a isso, inclusive exames, né? Endoscopia, a mudança na alimentação, a mastigação precisa ser melhor, porque quando você mastiga rápido, você gera o que a gente chama de gastroparesia. Pum! Comeu tudo de uma vez, chega tudo naquele estômago e você dificulta a movimentação do alimento e o próprio processo, né, de uniformização do ácido ali naquele estômago para tudo ser digerido. Então você tem que tratar, modificar a alimentação focada nisso e verificar outros fatores relacionados ao refluxo, porque você pode estar tendo um engano de sintomas. Tá? A outra coisa, com esse vídeo que eu quero que você foque, é a ideia de que o estresse altera o seu estômago e, consequentemente, altera a maneira como você digere as coisas. E aí a gente tem que focar em, obviamente, o tratamento disso, a redução de estresse e uma melhora no nosso processo de comer. Quando você for comer, coma 100% ali, em atenção plena
ao seu processo de alimentação. Porque você vai ajudar o seu estômago na digestão, você vai ajudar você a estar 100% presente, que é um dos nossos objetivos na vida, né? Aprender a estar presente, que a gente nunca tá. Tem gente que come conversando com alguém rapidamente por causa do trabalho, tem gente que come, paciente meu, já come na frente do computador, tá em home office e fica comendo porque não tem o tempo do almoço. Então a gente tem que pensar em tudo isso sendo fator importante no seu processo de tratamento, tá? Espero que tenha ficado muito claro esse assunto para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda aí para os seus grupos e para os seus amigos e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Você sofre de refluxo ácido? Sabe aquela sensação terrível de ter o seu esôfago pegando fogo? Aquele gosto ácido horrível na boca? A necessidade de tomar remédio para dormir graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Porque durante muitos anos, o temido refluxo ácido foi o meu companheiro diário. E isso atrapalhou a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, eu já havia tentado de tudo que você pode imaginar. Dos tratamentos químicos mais caros e avançados, até táticas alternativas que chegavam a ser engraçadas de tão ridículas. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje foi a forma simples, prática e natural que eu encontrei para ter uma vida plena, saudável e livre de todos esses sintomas que só nós que sofremos com esse problema conhecemos tão bem. Então, se você, assim como eu, deseja acabar de uma vez por todas com esse grande vilão, assista esse vídeo com atenção até o final, porque você vai me agradecer muito depois disso. Eu quero compartilhar todos os passos que eu usei para dar adeus ao meu sofrimento. E eu quero fazer você descobrir como eu tratei e como eu me livrei do refluxo ácido de forma 100% natural em apenas 2 semaninhas, graças a um método fácil de seguir e muito simples, que fará você vencer esse problema de uma vez por todas. E antes de irmos para a solução, deixa eu te contar rapidinho um pouco da minha história. Desespero foi o que eu comecei a sentir ao perceber que, em vez de melhorar, o meu refluxo estava piorando a cada novo tratamento que eu tentava. Era horrível sentir a comida voltando após cada refeição, sentir aquelas dores horríveis, então nem se fala. Como eu acabei de te falar, apenas 2 palavras podem descrever bem o que eu estava sentindo: frustração e desespero. Talvez seja o seu caso também. E eu realmente precisei agir para resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu acabava com o refluxo, ou o refluxo ia acabar comigo. Era o meu dever encontrar uma forma natural para reduzir ou até mesmo eliminar esse problema de uma vez por todas. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, eu quero saber, você sabe exatamente o que é o refluxo? Olha só, eu não sou médico, por isso eu vou explicar da forma mais simples possível. Olha o nosso amigão aí. Há um músculo no nosso estômago que é responsável por se abrir para a comida passar e se fechar imediatamente para não permitir que os ácidos do estômago subam para o nosso esôfago. Pessoas com refluxo, pessoas como nós, apresentam uma pequena falha nesse mecanismo e os resultados disso, em alguns casos, são trágicos. Exatamente, trágicos. O refluxo é um problema maior do que você pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que o refluxo pode acarretar em graves problemas pulmonares? Que o refluxo pode levar você a ir para uma mesa de cirurgia? Além de alguns problemas menores, mas que podem atrapalhar muito a nossa vida, como o mau hálito. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado com o abuso de remédios. Remédio geralmente ataca os sintomas e não as causas. E eu não acho que uma vida tomando drogas seja uma vida plena. Por isso eu decidi buscar uma cura natural e definitiva para esse grande vilão.
Com esse desejo incontrolável tomando conta de mim, eu decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de destruir o refluxo. E eu me debrucei em todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, eu busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E hoje eu consigo até arriscar algumas palavrinhas em chinês e coreano. E foram justamente algumas táticas que aprendi com os asiáticos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. A cura existe, é natural e muito mais simples do que parece. E foi dessa forma que nasceu o meu guia, o Vencendo o Refluxo, um e-book onde eu compartilho tudo o que eu fiz e que mais de 1000 leitores já seguiram para vencer essa terrível doença. E por incrível que pareça, eu vou te mostrar que você pode vencer o refluxo ácido sem se privar dos prazeres do dia a dia. Você está a apenas um simples passo de colocar suas mãos no método que eu encontrei, que mudou a minha vida e me fez derrotar o inimigo que me assombrou por anos e anos. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu venci o refluxo. E se eu conseguir isso, você também pode vencer. E você fará isso com apenas três simples passos. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a causa do problema. Depois, nós vamos escolher o tratamento ideal para você, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Em terceiro lugar, vamos fazer você se curar de forma totalmente natural. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, esse guia, ele pode mesmo me curar? E eu vou provar para você que tudo que eu compartilho nessas páginas é o que eu aprendi de melhor nessa minha longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Então, se você está buscando uma forma natural e efetiva para curar o refluxo ácido, reverter rapidamente esse quadro terrível que tanto incomoda, uma forma de conseguir alívio imediato para suas crises, uma vida plena e saudável, sem o uso constante de remédio, viver sem fortes dores e sem aquela queimação que nos perturba, ter noites de sono agradáveis e perder aquele medo de acordar sem respirar, o guia Vencendo o Refluxo é exatamente o que você precisa. A sua busca por informação qualificada e eficaz acaba agora, porque nesse guia eu quero estender um tapete vermelho e resumir para você tudo que eu aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto. E o mais importante de tudo, eu separei para você apenas tudo que realmente funciona para mim e para mais milhares de pessoas que eu já ajudei. Olha só, você vai descobrir, por exemplo, por que você tem refluxo e os seus amigos não, quais são as causas secretas do refluxo, como acabar com os sintomas naturalmente, como ser feliz e saudável novamente, como acabar com aqueles desagradáveis arrotos. Conheça também remédios naturais, simples e milagrosos, descubra os alimentos que podem ativar as suas crises de refluxo e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que eu te mostrei, né? Você já deve estar querendo vencer esse grande inimigo. Mas antes de te mostrar quanto tudo isso custa, eu quero te oferecer 3 presentes especiais. Ao garantir a sua cópia do e-book Vencendo o Refluxo, você vai ganhar 3 bônus sensacionais. O primeiro deles, o guia prático Show Refluxo Ácido. Ele normalmente custaria R$ 47,00, mas hoje você vai ganhar de graça. O bônus número 2, as top 10 receitas para quem tem refluxo. Isso normalmente custa R$ 37,00 e hoje você não paga nada por isso. E o bônus número 3, os top 10 vídeos para quem tem refluxo. Os melhores vídeos que eu já encontrei e que eu assisti que fizeram toda a diferença na minha cura. Isso normalmente custaria R$ 17,00 e para você hoje de graça. Exatamente isso. Você vai receber esses 3 produtos sem qualquer custo adicional. Olha só, você está a um passo de se livrar de uma vez por todas dessa terrível doença por um preço extremamente baixo. Tá na hora de você garantir acesso ao guia Vencendo o Refluxo, além desses bônus exclusivos. Para e pensa, quanto você já gastou até hoje com médicos e com remédios para tratar essa doença? Quanto vale para você ter a sua saúde totalmente restaurada? Quanto é que vale
uma boa noite de sono, uma vida totalmente plena. E exclusivamente hoje, você tem a oportunidade de, assim como eu, dar um cruzado de direita no refluxo e eliminar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O guia Vencendo o Refluxo, ele poderia sim custar R$1.000 ou R$500 e eu tenho certeza que ele venderia muitas cópias, porque o que eu estou oferecendo aqui hoje é resultado comprovado. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Eu quero que todo mundo, eu quero que você possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o guia Vencendo o Refluxo por um preço muito, mas muito especial. Eu quero que você desça ao final dessa página, mas eu recomendo para você agir com velocidade, porque quando a contagem regressiva chegar ao final, você não vai ver esse preço novamente. Além disso, deixa eu ser bem sincero com você, periodicamente eu recebo notificações de poderosos da indústria farmacêutica e eles querem que eu tire o meu guia do ar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles lucram com a doença e não com a cura. E pode ser que um dia eles consigam, graças ao seu grande poder, fazer com que esse guia pare de ser vendido. Então eu quero que você não perca tempo, eu quero que você acabe de uma vez por todas com o refluxo ácido. Essa é a oportunidade de atacar as causas do problema, só que de forma natural. Tudo isso com zero risco. Por quê? Você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. E essa garantia tem validade de 7 dias, você realmente não tem risco nenhum. Então, o que é que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você, dê uma chance à sua saúde e garanta agora mesmo uma das últimas cópias do guia Vencendo o Refluxo. Desça até o final dessa página e comece hoje a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando com a solução lá dentro.